Oi, Alexandre, boa noite. Boa noite, tudo bom, doutora Ana Paula? Tá me escutando? Tô escutando bem, e você? Tá me escutando bem? Perfeitamente, perfeitamente. Vamos agora aguardar a professora e doutora Raquel Fará. Só um momentinho, Ana. Tá. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-la aqui no. Já, já enviei o convite para a doutora Raquel Fará. Vamos ver se ela entra. Olá, Oi, doutora. Olá, tudo bom, pessoal? Tudo bom, doutora? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. boa noite a todos. Estamos iniciando hoje uma live. O tema, a inconstitucionalidade dos conselhos de educação física e o indébito das anuidades. Eu sou o professor Alexandre Basso, sou profissional de educação física, conselheiro do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Distrito Federal, mestre em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. Saliento que essa live foi uma solicitação dos nossos profissionais a partir de uma publicação realizada sobre esse tema exatamente na revista Conjur, né, Consultor Jurídico, foi publicado na página online deles, e a autora dessa tese, desse estudo, é a doutora Ana Paula. Doutora Ana Paula Fonseca de Mendonça, atua no escritório de Fonseca Assessoria Jurídica Personalizada, labora com indébitos tributários, então ela conhece bem dessa área, e também, de certa forma, tocou aí com o seu artigo uma classe, né, que segundo o próprio Conselho de Educação Física são 500 mil profissionais no Brasil. Aqui em Brasília a gente tem aí algo próximo de 15 mil profissionais, e aí nossos colegas de outras associações e sindicatos também pediram, provocar essa discussão, essa live. Conosco também está a professora doutora Raquel Fará. Ela é formada em Educação Física, também em Direito. Ela é conselheira do Sindicato dos Profissionais de Educação Física, fundadora da Associação dos Profissionais de Educação Física, ambos do Distrito Federal. A professora Raquel é muito solícita, uma pessoa muito procurada, não só nas causas trabalhistas, mas também em outras questões vinculadas aos direitos, principalmente com essa íntima relação que ela tem na formação dela. Ela tem uma extensa bagagem em relação às necessidades dos profissionais. Enfim, quero aqui salientar que o nosso cenário é muito específico, porém, as perguntas que forem passadas, nós vamos tentar abordar de uma forma mais sucinta. Ambas as doutoras aí são pessoas comprometidas com uma hermenêutica clara, evitando juridiquês pesada, até mesmo porque essa nossa live aqui, ela atende um público não só de profissionais de educação física, mas também de demais pessoas aí, como jornalistas, já fui informado que estão acompanhando a nossa live, outros operadores do direito. Então, uma live que a gente vai levar de uma forma muito mais, uma hermenêutica, né? Um vocabulário muito mais simplório, muito mais fácil, evitando rebuscado, para que fique claro para todos, ok, gente? Mais uma vez eu quero agradecer aqui as duas e também os nossos colegas profissionais de educação física e demais pessoas que estejam aí nos acompanhando por participarem da live de hoje. Vamos nos esforçar para que a coisa ocorra de uma forma bem clara e que a gente consiga atender toda essa demanda aí. Enfim, sem mais delongas, eu peço que a professora doutora Raquel Fará, claro, né, finalize a sua própria apresentação, gere seu crédito aí. Com certeza eu não falei todas as suas atribuições, mas, enfim, professora doutora Raquel Fará, abra aí a nossa live, nossa discussão. Eu até, de certa forma, já direcionei mais ou menos o que eu gostaria de escutar, e como você tocou muito na questão da Lei 9696/98, para quem não sabe, a lei que regulamenta a educação física,
Eu gostaria que você fosse na lei, avançasse um pouco também na DIN 3428 de 2005, e aí aos poucos a gente vai se inteirando e tentando fechar esse círculo aí relacionado à temática. Professora Raquel Fará, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. É um prazer fazer parte aqui desse seleto grupo, né? Obrigada aí mais uma vez pelo convite e eu espero mais uma vez que eu possa contribuir com os profissionais de educação física, trazer um pouco mais de informações a respeito do lado político e jurídico da nossa profissão, né, que é a educação física. Então, para quem não me conhece, meu nome é Raquel Fará, tenho 38 anos, sou profissional de educação física, é minha primeira formação. Logo após eu cursei o Direito, tenho 8 anos, né, para quem não me conhece, eu moro aqui no Guará e recentemente aí obtive êxito com uma equipe muito bacana aqui nas eleições da OAB, da subseção do Guará, então se Deus quiser, ano que vem estaremos à frente aí, né, trabalhando e lutando. E sem esquecer do lado esportivo, né? A gente fala muito do lado jurídico, mas eu nunca esqueço da parte esportiva, trazendo um pouco desse lado esportivo para o Guará também. Dessas atividades nas quadras e nos parques também. Em relação à nossa temática de hoje, eu queria saudar aí a doutora Ana Paula. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Assim, fico muito agradecida que alguém tenha nos ouvido, né, Alexandre, tenha visto aí nosso perrengue, porque quando são 2, 3 pessoas lutando, é porque são loucos, né? Aí quando você vem com a outra pessoa dando esse lastro para nós, aí é muito bacana, porque quando a gente fala, você, são tudo doido, né? Então, assim, você veio mais para engrossar o caldo, na verdade, né? E como todos sabem, a Lei 9696 de 98, ela é a lei que regulamenta a educação física, né, o profissional de educação física. Então, para você exercer a profissão, você precisa estar registrado no Conselho Regional de Educação Física. Entretanto, em 2005, um representante do Ministério Público propôs uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo o seguinte, olha, tem erro aí. Isso, na época da votação aí, deu muito problema, porque muitos falaram para nós assim, olha, eles querem um fim, né, da educação física, eles querem o fim da regulamentação. E muito pelo contrário, né, os profissionais de educação física esquecem que tem toda uma formalidade a ser seguida, um procedimento a ser seguido, e acha que tudo dá um jeito, né, vamos no jeitinho aqui. E não é bem assim, né? Temos regras a serem seguidas. E essa DIN foi muito bacana, porque ela bate justamente na questão da formalidade. Então, assim, para quem não sabe, essa DIN é um dos ministros, eu esqueci o nome, perdão, mas ele pediu vista, né? E está parado o julgamento. Talvez a doutora Ana possa me ajudar aí a relembrar um pouco. Gilmar Mendes, exatamente. Ele pediu vista nos autos, justamente para, como é que se fala? Refletir mais sobre o tema, né? E que, a meu ver, assim, como uma advogada atuante, eu vejo que não tem para onde refletir. Normas são normas e quando você peca no procedimento, peca na formalidade, não tem para onde correr. E qual que é a dificuldade? Uma vez decretada a inconstitucionalidade dessa lei, eu pergunto para a doutora Ana Paula, e aí, a gente continua pagando a anuidade? Não continua? Aqueles que pagaram lá para trás, a gente pode pedir de volta nossas anuidades ou não? Aí eu queria que a senhora nos esclarecesse aí a parte tributária, a questão financeira. O que o profissional de educação física faz, afinal? Paga, não paga, pede ou não pede? Só um momento, doutora Ana Paula... Depende, né? Mas só um momento, doutora Ana Paula e doutora Raquel, só esclarecendo aqui aos profissionais. Aqui nessa live não estamos contra o sistema CONFEF-CREF, nós estamos fazendo uma análise jurídica sobre questões que estão correndo
e nós estamos trazendo aqui o esclarecimento e um lado a ser escutado, ok? Existe o livro Lei 9696/98 e ADI 3428 de 2005 do CONFEF, foi lançado em 2020. Para quem quiser ler, procurar saber o outro lado da história, entender o histórico é muito importante. Então aqui a gente não está minimizando os esforços para a regulamentação da profissão, ele é minimizando a importância do conselho profissional. Nós estamos aqui fazendo uma análise sobre os fatos, ok, gente? Outra situação que eu gostaria de relembrar aqui, que na verdade a live são 4 pessoas, a doutora Raquel está grávida, da Aisha, então reforçando aí essa situação que é uma bênção. Parabéns, Raquel. E, por favor, doutora Ana Paula, traga para a gente, né, a sustentação da sua tese, mas antes se apresente mais um pouco. Eu esqueci de falar que você é de São Paulo e por aí vai. Por favor, a palavra é toda sua. Boa noite, pessoal. É muito legal estar aqui com vocês. Depois da Raquel falar aí, sem juridiquês, vai ficar até difícil chegar nela. Ela falou muito claro mesmo. Bom, pessoal, meu nome é Ana Paula. Eu sou graduada pela Universidade Estadual de Londrina. Desde 2015 advogo. Sou sócia da De Mendonça Sociedade de Advogados e atuo especialmente com direito empresarial e tributário. Acho legal a gente trazer aí o fio da meada para saber de onde eu tirei essa tese tributária, né? De onde eu tirei os fundamentos disso. Como eu advogo justamente nessa área empresarial, um dos meus clientes me trouxe a informação de que a esposa já havia trabalhado como educadora física, mas desde 2005, essa data, ela não exerce mais a profissão, mas não cancelou o registro junto ao Conselho Regional de Educação Física aqui da 4ª Região, então está sendo, na verdade, ainda não teve fim. Tem uma execução fiscal contra ela, e aí, para onde a gente vai? O que a gente faz? E como já estava mais adiantada quando eu recebi essa informação, tem um meio aí de defesa que chama exceção de pré-executividade. Foi nessa peça que eu elaborei toda essa fundamentação. Esse foi um dos fundamentos que, por sinal, eu acredito que é o mais forte dessa minha peça. Da onde que veio toda essa fundamentação? Aqui vai um pouquinho de juridiquês, mas eu vou tentar acabar rápido com ele. Essas anuidades, né, desses conselhos profissionais, eles têm uma natureza jurídica de contribuição social. Isso está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 149. Quem tem competência para instituir o tributo é a União, que pode delegar a capacidade tributária de arrecadação, né, no caso, para a autarquia. Qual autarquia? Nesse caso específico, os conselhos regionais de educação física. Então, para que tenha uma existência válida, não nego a existência do conselho. Existe. Mas para que haja uma existência válida, essa lei, assim como a doutora já mencionou, teria que ser feito respeitando o procedimento. E o que a Constituição determina? Que para que seja feita uma autarquia, primeiro, precisa de lei. Para que haja uma autarquia profissional, precisamos de uma lei com iniciativa do chefe do executivo, nesse caso específico, o presidente da República, o que não foi feito à época. A iniciativa de lei foi de um deputado federal. Por isso que em juridiquês a gente fala que tem uma inconstitucionalidade formal, do vício de iniciativa, que deveria ter sido do presidente da República. Mas aí, tá bom, você me passou várias informações jurídicas. O que eu faço com isso? Pago ou não pago? Essa lei, assim, tem 2 etapas. Uma coisa é a ADI, que a partir do momento que a lei foi reconhecida inconstitucional, pela teoria que no Brasil se adota, eles vão declarar que ela é nula. Então, desde o passado ela é nula, desde sempre ela é nula. Então, nunca deveria ter sido cobrado nenhuma anuidade. Mas, por política, inclusive uma política que está pré-determinada na própria lei, né, sobre declaração da ADI, né, sobre declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, é possível que se module efeitos. Esse é o termo jurídico. O que isso significa? Olha, tá bom, eu sou STF, eu vou reconhecer que ela está inconstitucional, mas, para segurança jurídica, pelo interesse, eu vou falar que ela vai ser inconstitucional só daqui para frente.
ela é nula, vocês estão certo, mas ela só vai ter minha declaração de nulidade só vai ter feito daqui para frente. Então, assim, tudo que foi pago está escoado, que é a tendência deles. Normalmente, em casos assim, o STF modula os efeitos, faz com que a declaração tenha efeito só para frente. E a tendência desse caso é essa, porque nós já temos 4 votos nesse sentido, de que haja modulação dos efeitos. Mas será que eu tenho alguma possibilidade de ter isso de volta? Tem. Chegamos onde queríamos. Eu entendo, e assim, isso não estava no artigo, mas em reflexão, em razão dessa própria cliente, que eu quero, na verdade, que, enfim, ela não seja mais cobrada pelo que ficou do passado. Eu elaborei a tese para ser feito isso por meio de mandado de segurança, em casos individuais. O que eu sei que eu estou falando com o sindicato, o que não impede de ser um mandado de segurança coletivo, nesse caso, tá? Então, assim, qual a solução para a gente ter de volta os valores que já foram cobrados e que eu já paguei? Ingressando-se com um mandado, tem 2 opções. Uma delas, ingressando-se com um mandado de segurança, ao mesmo tempo repressivo e preventivo. Eu vou ler aqui porque os pedidos são um pouquinho longos, só para não esquecer nenhum, tá? O mandado de segurança, no sentido de repressão, seria para reconhecer a inconstitucionalidade da lei. Causa de pedir, doutor. Qual a minha causa de pedir no mandado de segurança? A inconstitucionalidade da lei. Juiz, reconheça aqui que essa lei é inconstitucional. Em razão disso, aqui no meu mandado de segurança, eu quero também que o senhor reconheça que nunca deveria ter sido feito o lançamento tributário por uma autoridade incompetente. E aqui eu estou falando de uma autoridade que não deveria ter sido empossada, que foi invalidamente empossada por uma autarquia que não tinha competência para existir, que não tinha capacidade jurídica para existir. Então, a gente sabe, assim, o CTN determina que o lançamento de um tributo, que é a anuidade, deve ser feito por uma autoridade administrativa competente para isso. Qual é a autoridade administrativa competente? Aquele empregado público que a autarquia vai determinar que é para fazer isso, você vai lançar todas as anuidades. Mas, poxa, ele foi empossado por uma autarquia inválida, ele não devia estar aí. Ele não tinha que estar aí. Então, ele não devia ser lançado. Então, o lançamento dele também é inválido. Então, a gente toma por base, na minha tese, nos meus fundamentos, o que eu tomei por base foi, ele não teria competência para lançar. Se ele não tinha competência para gerar a anuidade, então essa anuidade é inválida. Então, reconheça no meu mandado de segurança a inconstitucionalidade da lei. Em consequência disso, os lançamentos que foram realizados são inválidos e eu tenho direito a receber os últimos 5 anos do que foi pago. Só que aí, uma das perguntas que veio para mim no direct de um profissional da educação física foi: poxa, mas eu preciso do CREF. Eu trabalho em escola, como é que eu vou fazer? Eles vão cancelar meu crédito? Então, nesse mesmo mandado de segurança, na primeira alternativa que eu elaborei seria... O preventivo seria para conceder o livre exercício profissional sem registro no CREF. Mas, nesse caso, tem que pedir a inconstitucionalidade integral da lei. O artigo 1º não pode ficar. Então, essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, que eu acho que é a melhor possibilidade, seria, no mandado de segurança, reconhecer a inconstitucionalidade, reconhecendo, por consequência, a invalidade desses lançamentos, dessas anuidades, e preventivo para que o CREF seja impedido de excluir o registro junto à autarquia. Porque a autarquia tem existência, ela existe, ninguém está negando que ela existe, ela foi feita por lei, ela só tem uma existência inválida. Conseguiu captar o fio da meada? É mais ou menos isso, pessoal, que eu pensei. Eu tinha pensado em falar de algumas outras questões, mas acho que não vem ao caso, que o que o pessoal mais quer é a solução do problema, né? Professora Raquel Fará, deixa eu só intermediar uma situação. Doutora Ana Paula já deu a cereja do bolo, né? Então a gente já tem uma perspectiva
E aí aparecem agora as perguntas, né? Antes de a gente começar a responder, professora Raquel Fará, por favor. Doutora Ana, então a senhora vislumbra, tributariamente falando, que é possível o profissional de educação física requerer os últimos 5 anos, correto? Sim. Tá. Eu vou falar um pouco aqui o que eu acho, tá? Depois que o Alexandre, ele me mandou o seu artigo, né? Eu falei assim, olha, eu sou muito medrosa, tá? E assim, eu acredito que os juízes, eles são bastante conservadores. Essa é uma visão bastante promissora, né? E aí, o que eu acho? Ele falou assim, Raquel, o que você acha a respeito desse artigo aqui da doutora Ana? Aí eu falei, olha, eu acho que não passa. Por que eu acho que não passa os últimos 5 anos você requerer essa devolução da anuidade? Porque aí, você concorda comigo que a gente vai ter um efeito cascata e vai atingir terceiros de boa-fé, né? Então, assim, é claro que ele vai modular a decisão, ele vai ali colocar os limites dessa decisão, mas eu acredito piamente de que não haverá devolução dos valores, tá? Esse é meu entendimento. Mas eu acredito, assim, sendo um pouco mais conservadora, que o que o profissional pode fazer, e assim, eu acho que deveria era sustar a cobrança, tendo em vista conseguir uma liminar, né? A gente pede uma liminar, pedindo para assustar a cobrança da anuidade até que o STF decida agir. É válido ou não é válido? E, enquanto isso, o profissional ele continua registrado, ele continua atuando, mas ele não vai pagar a anuidade. Até porque a entidade ali, ela existe, sim, mas ela não tem competência, ela não tem legitimidade para arrecadar. E é claro que é um efeito dominó, né? Então, assim, eu acredito. Não sei assim qual que é a opinião do Alexandre, ele não me falou nada a respeito, mas ele é bem assim, digamos, kamikaze, ele gosta de ir para o embate, ele gosta de ouvir o não. Depois do não a gente procura a humilhação, né, Alexandre? Mas assim, sinceramente falando, eu acho que talvez assim, a gente podia até fazer aqui na primeira região algo de pedir logo a sustação dessa anuidade de 2022 como teste. E aí, se eu não me engano, a colega aí de profissão, a Tauana, ela perguntou se os precedentes, né, pode ser alvo aí de repetição, né, de uniformização de demanda repetitiva. E eu acredito que sim, sim, viu, Tauana, é efeito dominó. Se a gente conseguir, a gente consegue em outros estados e assim a gente vai longe. Alexandre. Maravilha. A professora Tauana, para quem não sabe, ela fundou a Associação de Personal Trainers no Brasil, né? Não só em Sergipe, mas também no Brasil, uma associação em nível federal. E teve aí, foi o primeiro projeto de lei contra a taxa de personal trainer lá na capital, Aracaju. Então, é uma pessoa de extrema confiança, legítima luta dela contra a taxa de personal trainer, participei dessa ação e fez uma pergunta que bem coesa, bem pertinente. Outra situação, só para salientar aqui os pontos que já foram levantados. A Lei 9696/98 é uma lei rasa, ela tem apenas 6 artigos, e a ADI 3428 de 2005, ela questiona, né, 2 artigos. Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu falo que é uma lei rasa porque toda e qualquer outra profissão regulamentada no passado ou num presente, né, numa situação mais recente, ela possui muito mais artigos e muitas tratam não só do piso, que também é uma característica a ser legislada pelo executivo, porque é um direito do trabalhador. Então são questões assim que a gente tem que ficar sempre atento na Constituição. O projeto de lei, um colega colocou, na verdade não foi um colega, foi um grande amigo e também trabalhador aí, obreiro do sindicato, professor Wellington Santana. Ele perguntou sobre o PL
da regulamentação. Então, sim, a gente está regulamentando aquilo que já está regulamentado ou que nunca foi regulamentado, porque o próprio anúncio é a regulamentação da profissão de educação física a partir desse PL. Essa é a ementa do PL e essa é a venda dessa proposta para o corpo legislativo aprovar. O PL está correndo, o presidente Lázaro esteve lá, o presidente Lázaro, que é o presidente do SIMPEF-DF, esteve no dia, né, do protocolo desse projeto de lei, realmente ficou mais robusto, mas ainda conversando com alguns sindicalistas e outros presidentes de associação, todos acreditam que muitas arestas da nossa área não foram limadas, então que poderia ter sido feito um trabalho muito mais robusto em relação ao PL, tá? Dentre eles, o livre acesso, assim como os outros conselhos profissionais fazem na área de saúde. Dentre eles, o Conselho de Medicina, no seu artigo 5º do Estatuto Médico. Enfim, não saindo muito desse cenário que eu, na minha fala, né, em demasia, minha opinião, eu jogo dos dois lados como mediador. Então, eu vou tanto nessa perspectiva conservadora, quanto também nessa perspectiva um pouco mais arriscada, que talvez coloque em risco uma estrutura, né, alguns trabalhadores e tudo, porque realmente são 500 mil profissionais, são 15 mil profissionais em Brasília, 500 mil em nível federal, e muitos na expectativa do retorno, né? E muitas vezes o tal retorno não é alcançado. Então, quantitativo, insights feito para alavancar isso é um tanto quanto, digamos assim, existe. Não é uma coisa de loucos. Outra situação que eu venho alavancar aqui com vocês, sobre algumas perguntas, e aí fica para as doutoras. Acho que agora seria a doutora Ana Paula para vir e fechar uma tréplica. Mas, doutora, por favor, doutora Raquel. Eu gosto de tumultuar, eu gosto de bagunçar. Eu queria perguntar para a doutora Ana Paula, porque é o seguinte, ela falou do conselho profissional, né? Eu não sei se a senhora tem conhecimento, mas há um projeto de lei também em andamento, né, do nosso presidente da República, falando o seguinte, porque nesse pedido seu aí do mandado de segurança, a senhora pede para que, mesmo ele não estando registrado, que haja a sustação da cobrança, que ele continue atuando, né? E aí vai ao encontro do projeto de lei do Bolsonaro, que ele fala o seguinte, olha, o pré-requisito para você atuar, para você exercer a sua profissão, é você ter o diploma. Então, você tendo o diploma, você já está apto, você não precisa estar inscrito num conselho profissional para você poder exercer, né? Eu queria saber, Alexandre, só cortando aí a sua pergunta, mas o que elas podem me dizer a respeito disso? Qual que é a opinião dela? Se ela concorda nessa questão do registro profissional ou não? Lembrando, Raquel, que a lei, a Constituição é clara, né? O livre direito do trabalho ou o que a lei estabelecer. O que a lei, né, estabelecer aí remete a 9696/98. E aí a gente vai ter que se debruçar para tentar entender. Por favor, doutora Ana Paula, por favor, dê continuidade na tréplica e nas perguntas. Eu queria só voltar no apontamento anterior da doutora Raquel. Que, assim, na realidade, em direito tributário, o que se vê, de fato, a maioria das vezes, os juízes realmente eles dão causa para a União. O que eu vejo, assim, é muito mais para a União do que para o contribuinte. O olhar está sempre para a Receita Federal do Brasil e não para o contribuinte. Então, isso é um fato. Mas, quando há fundamentos e a gente consegue convencer um juiz, e isso alcança, por exemplo, o Tribunal Regional Federal, de região que seja, isso toma outra perspectiva. E foi exatamente isso que aconteceu com o recente caso da retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A União, a Receita Federal do Brasil, vai ter... Eu estava tentando encontrar os números aqui, mas em razão dessa decisão, eles vão ter um rombo de coisa para devolver. Muita coisa, justamente porque advogados que estavam empenhados em fazer isso acontecer foram para cima. Sabe? Eu
entendo que no caso é sindicato, quando eu trabalho, na verdade, para pessoas, né? Para pessoas físicas, então eu não trabalho com uma comunidade. Então eu entendo esse posicionamento e faz muito sentido, porque é efeito cascata mesmo, é muita gente, enfim. Mas quando se trabalha com pessoas físicas ou empresas, nesse caso, né, porque são empresas contribuintes do PIS e da COFINS, a gente vê que um movimento grande para aquilo que de fato é inconstitucional, a gente consegue fazer ser reconhecido. Então, tudo começa com os loucos mesmo, que a senhora falou. E o mandado de segurança é justamente isso, para a pessoa não correr grandes riscos. A gente entra com o mandado de segurança para não ter o perigo da sucumbência, né? Dos honorários advocatícios sucumbenciais, para as pessoas que estão envolvidas não sofrerem, né? Essa consequência que pode vir a ser negativa. E em relação a isso do Bolsonaro, eu sinceramente não tinha conhecimento de que ele colocou isso no projeto de lei. Não tinha conhecimento. Mas, assim, o que eu compreendo sobre esse fato em si, das profissões serem regulamentadas, faz sentido a regulamentação, porque, assim, o que os conselhos profissionais fazem é estar de olho nos profissionais da educação, nesse caso, da educação física, para proteger a própria coletividade, para proteger o usuário de que, olha, você está usando um serviço que está, de fato, sendo fiscalizado, um serviço que, de fato, é organizado. Agora, o cidadão tem que receber isso, de fato. E eu acredito que as pessoas que estão aí pagando as anuidades dos conselhos regionais não estejam recebendo essa organização necessária, esse profissionalismo, essa retaguarda. E eu acho que é isso que causa também muita angústia e desespero e, assim, e não terem uma profissão regulamentada, de fato, organizada. É isso, gente. Vamos lá. A função social da autarquia, né, do Conselho Profissional, que a doutora Ana Paula levantou, é importante reforçar, né? É uma entidade que defende o direito do profissional de educação física, né, a exercer. Para isso ele tem que estar regulamentado. Então, em cima da contravenção da artigo 47, que é o exercício legal da profissão, né, que não dá em nada, a gente sabe que dá um BO e a coisa fica por aí, daqui a pouco a pessoa muda de área, estava dando aula no parque e vai para a academia. Então é muito delicado isso, tem até acho que um PL transitando para deixar de ser uma contravenção penal para ser alguma coisa um pouco mais severa, né? Para quem não sabe, a educação física é uma profissão que tem uma perspectiva não só de atuação na educação, como também na saúde. Então, quando você entra no curso de educação física, você olha para a educação, né, formal, que são as escolas, e para a área informal, que são as academias. Então, dá uma dupla perspectiva para o futuro profissional. E aí você, de fato, pode trabalhar em qualquer área. Essa necessidade do conselho profissional de ele buscar a devida fiscalização, ele conseguir limar falsos profissionais é de extrema importância, principalmente nas áreas da saúde. Por quê? Porque ali você está trabalhando com dois princípios básicos, fundamentos básicos constitucionais, que é a vida e a saúde, que são os maiores, né? Então, essa vai alimentando a importância do conselho profissional. Algumas perguntas que chegaram. Não, antes eu só quero salientar uma coisa. Eu enviei recentemente um pedido para a Secretaria de Economia do Distrito Federal sobre quantas entidades jurídicas existem no DF, no Distrito Federal, com KENAI de prestação de serviços em condicionamento físico, que é o KENAI que abrange academias, crossfit, yoga, personal trainer que está ali formalizado. Hoje são 4.333 PJs no DF. Isso durante a pandemia. São 4.333 PJs registradas durante a pandemia. Antes da pandemia era um pouco menos, coisa de 4.200 e poucas, uma diferença de 10 entes. Então, só para a gente tentar visualizar a função social teórica, muito bem exposta, brilhantemente exposta pela doutora Ana, e a prática. Então, quando a gente pergunta para a Secretaria de Economia, ela fala que tem 4.333
pessoas jurídicas. E aí, quando a gente faz a pesquisa no Conselho Profissional, nós temos 15 mil profissionais registrados. Desses 15 mil, nem todos estão em dia, estão regular, outros pediram baixa temporária e tal. Digamos aí que tem 10 mil. 10 mil profissionais mais 4 mil, vamos colocar para baixo, 14 mil entes, pessoas físicas e jurídicas a serem fiscalizados dentro do quadradinho do Distrito Federal. No DF, o CREF 7-DF tem 4 fiscais, sendo que um fica na sede e os outros 3 vão para campo, se não me engano. O que fica na sede fica para a parte burocrática e tal. 14 mil entes fiscalizados em um dos maiores parques urbanos do Distrito Federal, o Lago Paranoá, que acho que está em terceiro em relação a embarcações lacustres, né, atividades lacustres, embarcações, então a gente tem remo, optimista, aulinha de vela, e aí vai. Parques gigantescos em Brasília, o Parque da Cidade é um dos maiores do mundo, em área urbana. E aí vai. O que eu estou querendo dimensionar? Eu já escutei isso, né, li isso numa reportagem. Essa função social, ela não é alcançada. Literalmente, ela não é alcançada. Talvez seja essa a grande frustração de alguém pagar uma das maiores anuidades relativas de diversas áreas em comparação com nutrição, fisioterapia e por aí vai. Então, o profissional de educação física, eu sou sindicalista e assumo a minha culpa, hoje ganha muito mal, estamos trabalhando para que isso se resolva, está pagando uma anuidade cara para enxugar gelo. Esse é o jargão que foi utilizado pelo representante do sistema CONFEF-CREF. Enxugar gelo. Por isso que é uma insatisfação legítima em nós querermos o dinheiro de volta. Então, eu só estou tentando desenhar de uma forma o quê? Sobre fatos, para que todo mundo entenda o que está acontecendo. E eu estou falando só do Distrito Federal, que é um quadradinho. Não estou falando do Amazonas, do Norte, estou falando de um quadradinho, tá joia? Por favor, passei um pouco, mas eu tenho que dimensionar e ilustrar o que é função social e o que é o fato, o que está acontecendo, tá joia? Por favor, doutora Raquel. Doutora Ana Paula, não dá ousadia para esse rapaz, não, porque ele vai falar até meia-noite, viu? Se você não cortar, você corta, porque senão ele fala. Deixa eu só perguntar uma coisa. A senhora já impetrou esse mandado de segurança, já conseguiu eliminar? Em que pé que ele está aí no seu estado? Gente, de fato, eu elaborei essa tese de um caso concreto no início de novembro. Eu não estou brincando que eu tirei ela para fundamentar um caso concreto. Então, eu não tenho mandado de segurança impetrado. Eu vou fazer para o mesmo cliente, para a mesmíssima cliente. Mas, como a gente está no fim, aí, perto do recesso, o trabalho está dentro. Todo mundo sabe disso, advogado perto de Entendi. Então, ainda não ingressei. Tá, como eu gosto de desafio, né, e o Alexandre também gosta de dar a cara para espancar, né, nem para levar a tapa, para ser espancado, eu queria propor à senhora, para que possamos protocolar, impetrar esse mandado de segurança, tanto aí no seu estado, quanto aqui em Brasília, né, como iniciais, para ver em que pé que está e avisar para a Tauana, lá no Nordeste, Nordeste, né, que ela tá, o Alexandre, a Tauana, que aí a gente pode pegar e fazer um apunhado aí dos estados, né? Eu posso até colocar aqui no Goiás, ou na Bahia, Minas Gerais, aqui nas redondezas, a senhora por aí também, como uma meta para 2022. Vamos balançar aí o sistema CREF-CONFEF. A gente precisa ser visto. A gente precisa ser visto, a gente precisa ser lembrado, porque acaba que quando a gente faz essas ações, doutora, os profissionais, infelizmente, ainda veem essas ações como politiqueiras, né? E, na verdade, não é. O que a gente busca, embora há uma pecha da utopia no que é função social, a gente está imbuído, a gente está, como é que se fala, enraizado nessa função social. Então, não tem como a gente se colocar à parte da função social e deixar de trabalhar isso. Então, eu me coloco aqui à disposição do Alexandre primeiro, que eu acho que ele vai ser o 01,
né, o 01 desse mandado de segurança, talvez eu seja 02, mas enfim, deixa aí esse desafio para o próximo ano para a gente balançar o sistema. Legal, legal. E na realidade, essa fundamentação eu já até usei, porque ainda não tem decisão judicial, está aberto para o procurador do conselho se manifestar sobre os meus fundamentos e o meu pedido. Então, está aberto o prazo. Então, eu não tenho nem decisão judicial em razão disso, mas os fundamentos já foram utilizados, mas não em um mandado de segurança, que será utilizado em relação a anuidades de outros anos dessa mesma cliente. Entendi. Ó, a professora Tauana acabou de manifestar já que ela provocou duas, né? Enfim, a professora Tauana, ela já colocou aqui, eu estava lendo, ela colocou já algumas experiências, né? E que ela não obteve sucesso lá em Sergipe, mas ainda na pegada como mediador, eu acredito nas duas teses aí, nas todas as possibilidades. A gente, na representatividade de um sindicato ou de qualquer entidade representativa, a gente tem que procurar os direitos, né? E as hermenêuticas cabíveis. Então, ambas são boas, ambas são possíveis, e o máximo que a gente vai tomar é o não. E já que a demanda existe, por que não arriscar, não é? Arriscar, quando eu falo aos profissionais, os bons advogados nunca falam causa ganha, né? E até uma questão mesmo de Santos, você nunca vai subjugar o seu adversário, né? O seu oponente. E o direito, ele leva isso muito, lógico, as pessoas que atuam no direito levam isso muito a sério. Então a gente não pode dizer que é causa ganha, mas existem nessa discussão, nessa conversa, nessa live de hoje, existe fundamentação de nós podermos sim agir em prol da demanda que não quer pagar, que é a demanda que quer reaver do seu dinheiro. Eu já vi agora algumas questões chegar aqui no meu zap. Professores, sobre as multas, porque as multas elas são taxadas em cima da anuidade, do valor da anuidade. O valor da multa é taxado em cima do valor da anuidade, isso é claro. A gente consegue emplacar sobre as multas? Outra pergunta. A da dívida ativa. Eu acho que a pessoa que perguntou da dívida ativa perdeu o início da live, mas a gente explica. A doutora Ana Paula, ela peticionou em cima de uma cliente que estava sendo executada por 5 anos, aquele velho probleminha que tem na educação física. Muitas vezes o profissional deixa de pagar porque não está atuando, porque está numa outra área, está no Uber, ou passou no concurso público, e aí ele não paga. E aí a baixa não é automática, não pagou, o boleto vai e vai gerando boletos consecutivamente, vários anos, e aí você acaba caindo na dívida ativa da União, que são 5 anos, e aí a execução, quando cai, te trava a vida, você não pode fazer concurso público, te trava um monte de coisa. Então, é essa bronca. Isso. E a outra questão também que o pessoal ainda está perguntando, que acho que não chegou no início, que a professora a doutora Ana Paula botou a cereja bem no início. Eu ainda tenho que pagar, era exatamente essa situação que nós estávamos desenhando durante todo o segundo momento da live, explicando como é que a gente pode buscar, né, quais formatos nós podemos buscar para fugir, não digo fugir de medo, mas fugir de uma cobrança elevada, uma cobrança que está além do valor habitualmente recebido, e ainda mais quando comparado com outras profissões mais antigas e que tem a remuneração melhor. Um estudo antigo do Simpef do Rio Grande do Sul apresentou como a pior remuneração da área de saúde. Então, isso é uma questão grave. De lá para cá, não melhorou muita coisa. Doutora Ana Paula, por favor, suas considerações finais aí. Eu queria pontuar até para não esquecer. Multa também é obrigação tributária, então é crédito tributário. Também dá para ser anulado sobre o mesmo fundamento. Ai, nossa, acabei de lembrar também uma outra pergunta que tinham me feito que foi? Vamos acabar com tudo. Eu estou dando fundamentação jurídica. Mas multa também é obrigação principal. Então dá também para pedir o reconhecimento da a multa acompanha o principal, né? Então, assim, ela acaba sendo acessória, não tem como você desassociar. É porque é o seguinte, Ana Paula, perdão, doutora Ana Paula, quando a gente fala aqui, eu e o Alexandre somos doidos, entendeu?
E aí, assim, as pessoas não param para entender. E aí elas param para criticar, para apontar o dedo. Então, assim, temos problemas reais e concretos que precisam ser consertados. Então, quando a senhora fala isso, é de uma felicidade, assim, imensa. Obrigada. Desculpa interromper. E eu tô tentando não falar juridiquês, mas estou falando um pouco de técnica, porque eu sei que você entende e vai pegar o fio da meada. Pessoa jurídica, gente, me mandaram essa pergunta no direct. E pessoa jurídica também está errado? Unidade e tal? É o mesmo fundamento para pessoa física e para pessoa jurídica. É a mesma lei, é lançamento da mesma autoridade que não tem competência suficiente para lançar. Então, o fundamento é o mesmo. O que eu posso fazer para o pessoal aí que perdeu um modo como realizar aí o pedido para ter de volta o dinheiro ou para parar de contribuir, eu vou fazer uma postagem amanhã rápida, porque eu escrevi mais ou menos aqui o que eu ia falar, então já tenho até isso pronto, eu posso compartilhar amanhã. Não vou falar agora porque já são quase 10 da noite. Mas, pessoal, obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês conversando, obrigada por tirar o tempo de vocês, né, que é tão precioso para escutar um pouco também e debater. Professora Raquel, professora doutora Raquel, suas considerações? Obrigada, Alexandre, mais uma vez, por essa oportunidade da gente assim, tentar esclarecer, né, para os profissionais de educação física e para a sociedade que precisamos melhorar muito. A educação física ainda engatinha. A nossa lei 9696 ela é uma lei pífia, ela assim, é triste, né? E mais triste ainda é a gente perceber que tem meia dúzia de pessoas que ainda defendem uma lei dessa e tem a coragem de apontar o dedo para nós e falar assim, vocês querem o fim da educação física. E é muito pelo contrário. A gente só quer que as coisas caminhem da maneira correta como devem ser. E eu queria agradecer primeiramente a doutora Ana Paula, que ela foi um anjo que caiu do céu, literalmente, para dar mais esse apoio, esse suporte para nós. E deixa claro aí para o profissional que estamos batalhando, tá? Embora muita gente não acredite no trabalho do SINPEF, não acredite no trabalho da ASPEF, né? De que ainda há no mundo pessoas boas, pessoas engajadas, que querem sim a melhoria, não é só a melhoria pessoal, profissional, é a melhoria da sociedade como um todo, tá bom? Agradeço a todos aí e um beijão. Finalizando, então, ante a minha pequenez, né, frente a duas advogadas, duas doutoras aí com uma monstruosidade de fundamentos e de métricas aí que a gente pode compilar e aplicar, eu me despeço agradecendo aí a convidada, né, muito obrigado pelo seu artigo, por iluminar essa nossa necessidade, essa nossa reivindicação. Então, obrigado pelo brilhantismo que você teve aí com a publicação na consultoria jurídica, Conjur, não é isso? E, doutora Raquel, mais uma vez, né, você sempre à disposição. Sei que você tem aí um dia de mais ou menos 28 horas, né, e que você não dorme durante essas 28 horas. Muito obrigado pelo apoio e vamos aí iniciar mais uma ação de loucos, né, como é de praxe. Mas a gente vai fazer diferente, viu? A gente vai fazer diferente. A gente não vai empurrar esse trabalho para 2022, não, viu, doutora Ana Paula? Do jeito que é o Alexandre, daqui a pouco ele me mandou uma mensagem falando qual é a documentação que você precisa. A documentação necessária. Eu quero... Eu já estou até vendo, já vou até preparar a lista de documentos aqui, entendeu? Porque esse garoto aí é terror e pânico e fico muito agradecida de Deus ter colocado esse rapaz na nossa frente aí e ter aberto nossos olhos em relação à nossa profissão. Minha função é servir, né? Minha função é servir e acredito que todo profissional de educação física, quando começa a fundamentar ali o seu porquê, né, na classe, ele entende isso, ele veio para servir. Então, estamos para servir, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos que assistiram a live de hoje. Eu vou gravar aqui, vou deixar lá no nosso site, né, nas nossas páginas, e vou também compartilhar com a doutora Ana
para que ela possa, né, trabalhar e o que ficou, né, ali de pergunta, nós vamos tentar responder posteriormente, ok? Muito obrigado a todos, uma boa noite, bom descanso, e não vai haver mais live do SIMPEFDF esse ano, então é a nossa última. Feliz Natal a todos, feliz 2022, bom descanso para quem vai entrar de férias e que essa pandemia aí se encerre o quanto antes, ou que nós, né, alimentemos aí uma lógica para que a gente não prolifere mais a contaminação, que a gente se cuide e cuide do próximo. Abraço a todos, obrigado doutora Ana, obrigado doutora Raquel, encerrando por hoje, bom descanso. Beijo. Tchau, tchau, obrigada. Tchau.